Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o plano de negócio do escritório Althea Beauty. O Althea Beauty ele é um escritório que pensa o território como um organismo vivo, projetado com espaços fluidos, sustentáveis e inclusíveis, inspirado muito nas obras de Anthony Guadin e linhas dinâmicas da Zaha Hadid, trazendo a força da identidade da arquitetura brasileira. O escritório busca uma nova linguagem urbana, onde edifícios, cidades e paisagens dialogam com a arte, a natureza e a tecnologia. A gente idealizou que a forma de organização do escritório seria uma sociedade empresarial de arquitetura e urbanismo, reunindo profissionais multidisciplinares como arquitetos, urbanistas, engenheiros, designers, pesquisadores, gestores, entre outros, com a atuação em larga escala. A missão, visão e valores da nossa empresa seria projetar cidades e edificações que traduzam inovação estética, funcionalidade, responsabilidade socioambiental, e ser referência global em arquitetura e urbanismo, trazendo impacto e desenvolvendo soluções do macro para as cidades do futuro. E, além disso, trazendo sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, com inovação contínua e uso de tecnologias para espaços emergentes, trazendo inclusão social e acessibilidade universal. Já referente ao público-alvo, nosso escritório busca, através dos governos, grandes empresas privadas, ONGs, instituições culturais e sociais, além de investidores que buscam inovações urbanas. E nossa proposta de mercado é justamente atuar em um projeto de grande escala, com planejamento urbano, requalificação de bairros, edifícios institucionais, espaços culturais, habitação social e de qualidade também. E trazer uma solução inovadora também, como arquitetura efêmera, mobilidade urbana, sustentável, designs paramétricos e curadoria urbana. Nossos profissionais atuariam como projetos arquitetônicos, urbanismo e planejamento urbano, paisagismo e espaços livres, patrimônios históricos, consultorias e pesquisas e gestão. Já referente à área de atuação, teria as áreas tradicionais, que seriam o projeto arquitetônico, de edificação, planejamento, paisagismo e patrimônio cultural, e o fora do padrão seria as consultorias para políticas públicas urbanas, assessorias a movimentos sociais, curadorias de exposições de arquitetura efêmera, cinematografia de espaços urbanos, pesquisas e inovações nas cidades inteligentes. E o nosso diferencial competitivo. O Althea Beauty ele tem a ideia de usar tecnologias avançadas como modelagem paramétrica e o BIM e inteligência artificiais aplicadas, a sustentabilidade com edifícios de energia positiva, integração com a natureza e reaproveitamento de materiais, a participação comunitária com o processo colaborativo, desenho urbano, fortalecendo a identidade e pertencimento dessa população, inovação estética com a linguagem arquitetônica fluida que foge do padrão de atualmente, atuação no macro, desde políticas públicas até megas projetos urbanos, sem abrir mão de soluções de escala local. E o sumário executivo. O Althea Build é uma empresa que, como eu falei, ela quer ter um foco em projetos grandes, de grandes escalas, e que une a inovação e foge do cotidiano. E aí o nosso objetivo é tornar referência global em macroprojetos urbanos, expandir a atuação em cidades inteligentes e consolidar a identidade inovadora com design fluido, sustentável e inclusivo. E nossa proposta de valor é oferecer projeto que pensa no território como organismo vivo. A proposta de valor está em integrar a arte, tecnologia e urbanismo para transformar a cidade, promovendo pertencimento e garantir soluções sustentáveis. Ao analisar o público-alvo, que seria o governo, as instituições culturais e sociais, empresas privadas, já a concorrência seria escritórios tradicionais de arquitetura e urbanismo, consultorias de engenharia urbana, startups e smart cities e inovação e planejamento territorial. Já referente à tendência e oportunidades, seriam as questões das cidades inteligentes, com uso de IA, BIM, IoTs, urbanismo sustentáveis e resiliência climática, arquitetura efêmera e cinematografia em eventos como épocas comemorativas, Carnaval, Natal, São João, trazer essa arquitetura efêmera e cinematográfica para o ambiente da cidade de forma fluida, né? Além do crescimento de demanda de projetos de mobilidade urbana e habitação social de qualidade. Falando um pouquinho da análise SWOT.
As forças da nossa empresa seriam inovação estética, visão macro, integração entre arquitetura, urbanismo e tecnologia. Já nossas fraquezas seria por ser uma empresa nova no mercado e com essa necessidade de consolidar a reputação, já que é algo que foge muito do padrão, né? Oportunidades seriam as demandas crescentes por sustentabilidade, smart cities, valorização da estética contemporânea, trazer algo novo no mercado, fora do padrão. E ameaça seria a alta concorrência internacional e instabilidade econômica, burocrática e locais. Já falando do Business Model Canvas, a nossa parceria-chave seria construtoras, governos, universidades, ONGs profissionais especializados como paisagistas, engenheiros, psicólogos ambientais. Já em atividades chaves, o desenvolvimento de projetos, pesquisas aplicadas, curadorias urbanas, desenvolvimento de projeto arquitetônico, consultoria e assessoria. Recursos-chave seria software BIMs, equipes qualificadas e multidisciplinares. Proposta de valor seria soluções macro em arquitetura e urbanismo com designs fluidos e sustentáveis. Relações com clientes seria proximidade, consultoria, estratégia, cocriação de projetos. Já em questão de segmento do cliente seria licitações em empresas privadas de médio a grande porte, hospitais, escolas, shoppings, edifícios, residências comerciais. Os canais seriam a presença digital forte, network internacional, concursos e arquitetura, né? E a fonte de renda seria projetos arquitetônicos, projetos estruturais, masterplan, consultorias, design urbanos e efêmeros. Em referente à estrutura de custos, seriam salários da equipe, licenciamento de software, marketing digital, consultorias jurídicas e administrativas. O outro tópico seria a estrutura organizacional. A gente organizaria isso através de equipes técnicas com arquitetos, urbanistas, engenheiros civis, designers e paramétricos também. A gente também definiria funções administrativas com gestão financeira, comunicação jurídica e marketing, perfil profissional multidisciplinar criativo orientados para inovação e impacto, parcerias estratégicas, universidades, pesquisa, construtoras e ONGs. Já em questão do nosso portfólio de serviço, iria buscar projetos arquitetônicos, desde edifícios corporativos e habitação, urbanismo de planejamento territorial, paisagismo e espaços públicos, arquitetura de interiores fluida e autoral, consultoria em smart cities e habitação social, arquitetura efêmera e curadoria em espaço de eventos. Todos os serviços seriam formalizados em contratos, cronogramas com clareza e nos escopos dos resultados. Além disso, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o plano de marketing, que eu vou dar um adentro a maior, né? As referências de mercados, que são escritórios parecidos com o que o Althea Building busca, seriam concorrentes como Zaha Hadid Architectures, Foster's Mais Partners e Biggs, que seria consolidar através de identidade visual marcante, consistência digital e autoridade técnica internacional dessas empresas, por serem empresas muito famosas, com nomes conhecidos mundialmente, né? Já a análise crítica dessa interpretação dessas referências seriam focar no impacto visual de linguagem autoral, explorar a credibilidade técnica e sustentabilidade e dominar storytellers e engajamentos digitais, que seriam alguns direcionamentos que o escritório Althea Building poderia atuar para poder trazer o diferencial no marketing e da empresa, né? Já o plano de comunicação seria estratégia de captação, justamente o que eu falei, que seria a participação em concursos, feiras internacionais, editais públicos, a presença digital com sites bilíngues, portfólios interativos, redes sociais com linguagem autoral, identidade visual, que seria uma estética fluida, única do próprio escritório, né? Storytelling, que seria mostrar os projetos com narrativas e transformação urbana diferenciada nas redes sociais, e autoridade técnica e publicações de artigos acadêmicos e parceiras institucionais. Já agora aqui podemos ver um fluxograma de processo. A primeira etapa seria a captação de clientes, com a identificação de oportunidades, primeiros contatos com os clientes e a prestação institucional. Já a segunda etapa seria a negociação do contrato, o estudo preliminar de demandas, definições de escopo, prazo e honorários, elaboração de assinatura e o contrato. Já o terceiro passo seria o projeto em si, estudo preliminar, anteprojeto
e o projeto executivo, aprovação legal e licenciamento. Já no quarto passo seria a gestão de obra, que seria o planejamento, cronograma, a contratação de fornecedores, execução de obra e supervisão técnica e relatórios. E por fim, o passo 5, que seria a entrega e pós-obra, seria a entrega oficial ao cliente, o relatório final de conformidade, avaliação de satisfação e monitoramento pós-ocupação, né? E aí, por fim, temos os 3 pontos, seriam custos fixos e variáveis do nosso escritório, a precificação e a indicação de viabilidade. Para falar dos custos fixos e variáveis, o custo fixo seria equipes, escritórios, software, marketing digital, internet, licença e taxas anuais. Já os custos variáveis seriam consultorias externas, viagens, materiais de apresentação. Já quando eu falo em precificação, seria baseado em escopo, complexidade, tempo de execução e valor agregado de cada projeto. Indicadores de viabilidade seria o ponto de equilíbrio de até 18 meses, com margem de lucro prevista de 25% a 30% em projetos de médio a grande porte. Por fim, eu coloquei alguns checklists de crescimento, que seria de estratégia de expansão, que seria mapear novos editais e concursos internacionais, gestão de projeto, conferir prazos e projetos em andamento, finanças, que seria revisar fluxos de caixa semanal e calcular margem de lucro, ponto de equilíbrio, marketing e comunicação, que seria atualizar portfólio digital, revisar campanhas ativas, publicar artigos e casos técnicos semanais, e equipe e pessoas, que seria realizar reuniões e alinhamentos que promovam treinamentos e feedbacks para a equipe se enturmar e saber trabalhar em conjunto. E por fim, seria o checklist também de segmento com as datas na semana, que seria tipo assim, um plano semanal, que seria na segunda-feira seria reunião de liderança, terça-feira seria o brainstorming, a quarta seria analisar editais de concorrência, a quinta seria reunião multidisciplinar e feedbacks, alinhamentos entre áreas, revisão de processos internos e, por fim, a revisão de ações de marketing, publicando conteúdos técnicos e estratégicos de relatórios semanais e indicadores. E é isso. Esse é um pouquinho do plano de negócios do escritório Althea Building.